Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Qual é o significado da Bíblia? A pergunta pode ser respondida de diferentes perspectivas, dependendo do ponto de vista: o religioso, histórico, o cultural, literário ou outro ponto de vista. Não sei exatamente o que você quer ouvir, o que você está procurando, mas vou tentar dar uma resposta completa, é o suficiente para se adequar a qualquer perspectiva. Para compreender o significado da Bíblia, além da teologia, ontologia e epistemologia, precisamos estudar e compreender profundamente a etimologia e a história dos últimos 5.000 anos no Oriente Médio e posteriormente da Europa. Sua pré-história, suas primeiras civilizações e o desenvolvimento subsequente destas culturas. O conhecimento das ciências religiosas também seria útil para ampliar nossa compreensão. Resumir aqui em poucas palavras é uma tarefa impossível, mas algo pode ser dito como um guia. O que normalmente é entendido como estudo da Bíblia de um ponto de vista teológico, a teologia bíblica é apenas uma parte do que podemos extrair dela, frequentemente bastante subjetivo e com um viés social e cultural quase inevitável. A Bíblia, embora apresente um vácuo cultural, o sincretismo e a interação com outras crenças eram fenômenos importantes no Antigo Oriente Próximo. Antes que as palavras do Antigo Testamento fossem registradas em pergaminhos e papiros, existia um vasto e vibrante mundo de tradição oral. Esta era a verdadeira semente das Escrituras, onde histórias, leis e profecias eram transmitidas oralmente, de geração em geração, dentro do povo de Israel. Esses primeiros germes de fé de Israel se manifestaram de várias formas. Eram histórias sobre os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, o épico êxodo do Egito e a conquista da Terra Prometida. Essas histórias não eram apenas anedotas, mas os fundamentos da identidade, origem e relacionamento do povo de Deus. Pense nas descrições vividas da criação e do dilúvio, ou da dramática libertação da escravidão, que certamente eram contadas e recontadas em volta de fogueiras. Canções e poemas, poesias e músicas eram ferramentas inestimáveis para a memória coletiva. Muitas passagens bíblicas, especialmente as mais antigas, conservam uma estrutura poética que revela sua origem oral. Exemplos claros são os cânticos jubilosos de Moisés no capítulo 15 de Êxodo, após a travessia do Mar Vermelho, ou o cântico triunfante de Débora, Juízes capítulo 5, após uma vitória militar. Instruções e normas divinas que governavam a vida comunitária e moral ao ritual eram transmitidas verbalmente antes de serem codificadas. O momento culminante foi a entrega dos Dez Mandamentos no Monte Sinai, num evento memorável de comunicação oral. As mensagens dos profetas, consideradas porta-vozes de Deus, eram inicialmente proclamações orais urgentes dirigidas ao povo. Essas palavras, muitas vezes em linguagem vívida e rítmica, eram ouvidas, memorizadas e repetidas com fervor. Ditados curtos e cativantes eram de sabedoria e prática. Observações sobre a vida e moral circulavam livremente. A transmissão dessas tradições ocorria dentro da família por meio de anciãos e contadores de histórias, por meio de líderes religiosos durante o culto e principalmente durante os festivais religiosos anuais. Essas celebrações, como a Páscoa e os tabernáculos, não apenas comemoravam eventos, mas também eram ocasiões-chave para reviver e recontar as histórias fundadoras, garantindo sua sobrevivência. No entanto, o povo de Israel não existia
em uma bolha. Sua área geográfica, o Crescente Fértil, era um caldeirão de civilizações e culturas. Egito ao sul, Mesopotâmia, Suméria, Acádia, Assíria, Babilônia a leste, e diversas culturas cananeias e fenícias em seu entorno imediato. A interação com essas culturas e seus sistemas de crenças eram inevitáveis e deixou sua marca. O sincretismo, a fusão ou assimilação de elementos de diferentes tradições religiosas e a absorção de conceitos ou mitos pré-existentes são aspectos que os estudiosos identificaram na formação do pensamento e dos textos do Antigo Testamento. As narrativas bíblicas da criação, Gênesis 1 e 2, e do grande dilúvio, Gênesis 6, 9, apresentam paralelos marcantes com mitos mesopotâmicos muito mais antigos, como o Enuma Elish, o mito da criação babilônico, e a epopeia de Gilgamesh, que inclui uma história de dilúvio. Embora a Bíblia os reinterprete radicalmente a partir de uma perspectiva monoteísta, um Deus criador e justo, só um, é plausível que as tradições orais hebraicas tivessem conhecimento e adaptado elementos narrativos comuns da região, influenciando-lhes sua própria teologia distinta. O Código de Hammurabi, Mesopotâmia, lá do século 18 a.C., é um exemplo famoso do código legal pré-Torá. As leis bíblicas apresentam semelhanças estruturais e temáticas com esses códigos mesopotâmicos, embora também difiram acentuadamente em sua fundamentação teológica e na prioridade que dão aos direitos humanos e à justiça social. Israel provavelmente se inspirou nas convenções legais da época, mas as reinterpretou sobre a aliança de Javé. A interação com os povos cananeus era constante. Israel resistiu à tentação de adorar deuses como Baal, o deus da tempestade e da fertilidade, Asherá, deusa mãe, ou Moloque. No entanto, alguns elementos dessas religiões podem ter vazado ou sido objeto de debates teológicos que mais tarde se refletiram nos textos. Por exemplo, a imagem de Javé como um deus da tempestade, cavalgando sobre as nuvens ou com voz de trovão, pode ecoar a teofania de Baal, embora reinterpretada para representar um Deus único e transparente. As proibições bíblicas contra certos cultos cananeus também evidenciam sua presença e influência. A sabedoria egípcia, exemplificada em textos como as instruções de Amenemop, apresenta paralelos com partes do livro dos Provérbios. Isso sugere uma troca de conhecimento cultural e sapiencial no Antigo Oriente Próximo. A transição dessas tradições orais para a forma de escrita e sua subsequente canonização foi um processo prolongado, frequentemente impulsionado por eventos cruciais como o exílio babilônico. Durante esse período de crise e necessidade de preservar a identidade e a fé do povo, motivou a coleta e a edição e o registro dessas tradições, purificando-as e incumbindo-as da perspectiva teológica única que caracteriza o Antigo Testamento. Esse processo permitiu que a narrativa bíblica emergisse apesar das influências externas, com sua mensagem monoteísta distinta e sua compreensão singular de Deus e da humanidade. Tudo isso moldou o atual Antigo Testamento cristão e a Torá judaica ao longo dos séculos. A relação entre o Antigo Testamento cristão e a Torá judaica é fundamental para entender tanto o judaísmo quanto o cristianismo, mas é importante entender que eles não são exatamente a mesma coisa, embora compartilhem uma base comum significativa. A principal diferença reside no cânone,
a coleção de livros considerados divinamente inspirados e autoritativos. Na organização desses livros, na interpretação teológica de seu conteúdo e nos nomes que lhes são dados. Não acreditamos que seja apropriado entrar em maiores detalhes sobre as diferenças entre os dois neste momento, pois seria desnecessariamente longo. Agora vamos analisar isso de um ponto de vista teológico cristão, começando pelo Antigo Testamento. A Igreja Católica considera o Antigo Testamento parte fundamental e inspirada da Sagrada Escritura, isto é, a Bíblia lhe atribui um significado profundamente teológico e cristocêntrico. Inspiração divina. A Igreja ensina que o Antigo Testamento é inspirado por Deus, assim como o Novo Testamento. Ele reflete a revelação progressiva de Deus à humanidade, especialmente por meio do povo de Israel. A preparação do Evangelho. O Antigo Testamento é visto como uma pregação para a vinda de Cristo, tudo nele. A lei, os profetas, a sabedoria aponta para Jesus mesmo que não o mencione explicitamente. Há figuras como Moisés, Davi ou Cordeiro Pascal, que são considerados tipos ou prefigurações de Cristo. A leitura cristológica é interpretada à luz de Cristo. Muitas profecias, eventos e personagens são entendidos como antecipações do que Cristo realizará plenamente. Por exemplo, o sacrifício de Isaac é visto como uma mensagem, uma imagem do sacrifício de Jesus. Valor permanente, embora alguns ritos e leis antigas não sejam mais praticadas, tendo sido cumpridas em Cristo. O Antigo Testamento mantém um valor ético, espiritual e teológico permanente. Os 10 mandamentos, os salmos, os profetas, a literatura sapiencial são amplamente utilizados na leitura e nas liturgias e nas orações cristãs. Não é ultrapassado ou obsoleto, a Igreja rejeita a ideia de que o Antigo Testamento se tornou obsoleto. A heresia do marcionismo do século II, que rejeitava o Antigo Testamento por ser incompatível com o Deus amoroso do Novo, foi condenada. Respeito pelo judaísmo é reconhecido também no Antigo Testamento e essa escritura, né, do povo judeu após o Concílio Vaticano II, especialmente na Nostra Aetate, enfatiza-se o profundo respeito pelo judaísmo e a sua ligação permanente com a história da salvação. Até este ponto, isso explicaria também a parte da história e do significado da Bíblia em relação ao Antigo Testamento. Mas, como já dissemos, isso só trata de suas origens e evolução durante os primeiros séculos, até quase 2000 anos atrás, quando uma igreja cristã incipiente, em combinação com o imperador romano, formou uma segunda parte que conhecemos como Novo Testamento. O Novo Testamento é a segunda parte da Bíblia cristã. Contém os textos fundamentais do cristianismo e concentra-se na vida, nos ensinamentos, na morte, na ressurreição de Jesus, bem como nas origens da igreja. É o coração do cristianismo, o Novo Testamento, contendo a mensagem central da fé. Jesus, o Filho de Deus, Salvador do mundo. É composto por 27 livros, divididos em 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles narram a vida e a mensagem de Jesus. Os Atos dos Apóstolos relata a difusão do cristianismo após a ressurreição. As cartas ou epístolas, principalmente de Paulo, algumas são dele e outras não. Ensinamento para as primeiras comunidades cristãs, de Paulo. Apocalipse é um texto simbólico sobre a esperança final e a vitória do bem. Origem e evolução foi escrito em grego no ano 50 a 100 depois de Cristo por vários autores cristãos primitivos. Foi transmitido por meio de cópias em manuscritos e reconhecido como cânone oficial ao longo do século II e século IV. O Novo Testamento completa e cumpre as promessas do Antigo Testamento sob uma perspectiva cristã, enquanto o Antigo Testamento se concentra na aliança de Deus com Israel.
O Novo Testamento apresenta uma nova aliança em Cristo para toda a humanidade. O significado atual para os cristãos é o fundamento da fé cristã. Os fiéis a consideram a revelação definitiva de Deus por meio de Jesus e a utilizam como um guia espiritual, moral e comunitário. Agora então, a Bíblia tem diferentes interpretações e significados dependendo da denominação ou tradição cristã, e essas diferenças podem ser muito significativas. Embora todas as denominações cristãs considerem a Bíblia um texto sagrado, elas diferem em aspectos-chave, como o número de livros aceitos, a autoridade da interpretação e a ênfase doutrinária. Vamos ver. Primeiro, o cânone bíblico, número de livros. A Igreja Católica aceita 73 livros, 46 do Antigo Testamento, incluindo os livros deuterocanônicos, e 27 do Novo Testamento. Os protestantes, por sua vez, aceitam apenas 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, incluindo os deuterocanônicos. Os ortodoxos orientais, eles aceitam ainda mais livros que os católicos. Segundo, a interpretação da Bíblia. O catolicismo acredita que a Bíblia deve ser interpretada dentro da tradição da Igreja, com orientação do magistério, dos santos padres, do Papa, a autoridade máxima e os bispos. Também reconhece uma dimensão simbólica e espiritual, não apenas literal. O protestantismo ensina, a princípio, sola escritura, a Bíblia é a única fonte de autoridade e cada crente pode interpretá-la por si mesmo com a ajuda do Espírito Santo. Isso deu origem a múltiplas interpretações e denominações, algumas das quais, por vezes, verdadeiramente delirantes, especialmente nos Estados Unidos. A ortodoxia valoriza a tradição tanto quanto a Bíblia e a interpreta principalmente a partir dos padres da Igreja e dos antigos concílios. Terceiro, ênfase doutrinária. Cada ramo enfatiza diferentes aspectos da mensagem bíblica. Os católicos enfatizam os sacramentos, a caridade e a obediência à Igreja. Os evangelhos se concentram na salvação por meio da fé em Jesus Cristo, na experiência pessoal com Jesus e na evangelização. Outros ramos protestantes, luteranos, reformados, anglicanos, etc., variam em suas abordagens, graça, predestinação, obras, comunidades, etc. 4. A linguagem e traduções. As traduções também desempenham um papel com algumas versões sendo mais literais e outras mais dinâmicas, focando na mensagem em vez da palavra por palavra. Algumas Bíblias têm notas doutrinárias específicas para cada tradição. Portanto, como se pode observar, a Bíblia tem diferentes interpretações dependendo da denominação cristã. Embora o cerne da mensagem de Cristo seja comum, diferenças doutrinárias, teológicas e de autoridade deram origem a abordagens muito diversas quanto à sua leitura, aplicação e significado. Dito tudo isso, e como já mencionei no início da minha fala, podemos agora concluir que a Bíblia como um todo tem múltiplos significados dependendo da perspectiva da qual é vista. Da fé religiosa, especialmente do judaico-cristianismo, a Bíblia é a palavra de Deus, uma revelação divina. Para os crentes, ela contém os ensinamentos e a vontade e a história do relacionamento entre Deus e a humanidade. É um guia espiritual, um padrão moral e uma fonte de esperança e salvação. Os cristãos acreditam que ela expressa a mensagem de Jesus Cristo como o centro de sua fé. Do ponto de vista histórico, é uma coleção de textos que refletem mais de 2000 anos de história do Antigo Testamento e das primeiras comunidades cristãs. Documenta crenças, leis, costumes, conflitos de diferentes períodos e povos do Antigo Oriente Próximo. De uma perspectiva cultural e literária, é uma das obras mais influentes da história da humanidade. Moldou o pensamento, a moral, a arte, a literatura e as leis de muitas civilizações.
Suas histórias, símbolos e personagens como Adão e Eva, Moisés, a Arca de Noé e o Sermão da Montanha são referências universais. Como obra literária, a Bíblia é uma rica coleção de gêneros literários, poesia, narrativa, profecia, provérbios, leis, cartas. Sua beleza literária inspirou gerações de escritores e pensadores, até mesmo além da esfera religiosa. Em conclusão, e muito brevemente, a Bíblia é, ao mesmo tempo, um texto sagrado, uma obra histórica, um monumento cultural e uma fonte de inspiração universal. Seu significado é profundo e diverso e depende da perspectiva do leitor. No entanto, com tudo isso, num esforço para evitar preconceitos e viés e opiniões pessoais sobre religiões, porque sou ateu, tento aqui dizer que a Bíblia é de forma objetiva e imparcial, mas não resisto a fazer pelo menos um breve comentário pessoal. A Bíblia, como parte integrante da religião, foi e continua sendo mais um instrumento usado como ferramenta de dominação e poder de poucos sobre muitos. Ela sempre foi escrita, modificada e usada à vontade para servir aos interesses de certos poderes, manipular o povo e justificar políticas e ações que de outra forma seriam inaceitáveis. O povo de Israel sempre foi um caso muito representativo disso, especialmente em seus primórdios. Embora o mundo cristão também não seja desleixado quando se trata de usar esses escritos para interpretar as coisas de acordo com sua própria conveniência. Todos esses textos religiosos são agora completamente anacrônicos, como as próprias religiões. E embora sua lógica e usos históricos possam ser compreendidos, é absurdo continuar a mantê-los e tentar justificá-los hoje. E acho que é patética a maioria dos estudiosos e defensores da Bíblia e da resultante palavra de Deus contida nesses textos. Essas pessoas circulam aqui em todos os lugares, na maioria das vezes, nem sabem do que estão falando. Elas apenas repetem passagens sem conseguir enxergar além do significado literal dos escritos. Hoje, todo o mundo ocidental, como o conhecemos, é um produto da cultura judaico-cristã ao longo de milênios de evolução, em combinação com a herança cultural greco-romana. E, é claro, a Bíblia tem sido, de certa forma, o roteiro que seguimos. Até este ponto, acredito ter desenvolvido uma resposta suficiente para que a pergunta inicial possa ser respondida satisfatoriamente para qualquer abordagem desejada. Tudo de bom. Um grande abraço. Tchau, tchau.